Bom dia, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto dia do Congresso da nossa rede CNA Jovem. Hoje o nosso tema vai ser política. Nós vamos falar sobre eleições 2022. Teremos como palestrante Nilson Leitão e teremos uma mesa redonda muito boa para vocês. Bom, eu sou Brenda Costa, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Até se vocês quiserem já ir deixando aí para mim da onde vocês nos acompanham nessa noite, seria muito interessante para nós, para a gente estar trocando muitas ideias hoje. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho agora sobre o programa CNA Jovem, que foi pelo qual aqui estou hoje, né? O CNA Jovem, para quem já conhece, ele é um programa de liderança que eu vou falar para vocês. É um divisor de águas na vida de qualquer um que participe, hein? Para mim, foi um grande divisor de águas. Vamos ver se tem alguém aqui que já participou do CNA Jovem junto com a gente. Vamos deixando aí seu estado, sua cidade. E se você já participou para a gente, estou vendo aqui que temos pessoal que já está entrando de Brasília. Vamos ver se tem mais pessoas aqui que já estão conectadas conosco para dizer da onde que vocês são e se já participaram do CNA Jovem, do programa de líderes da CNA. Vamos falando aí com o pessoal. Temos algumas pessoas aqui que eu já conheço, o pessoal da FAEG Jovem presente. Pessoal da FAEG, nós tivemos... Eu sou da Fama Sul Jovem, né? Então nós tivemos o ano passado visitando eles, um pessoal bem animado. Os goianos são bem animados, temos pessoal de Luisiânia. Então eu vou falar para vocês um pouquinho aqui, ó, sobre o programa CNA Jovem, né? O programa CNA Jovem ele tem o foco em formar líderes para o nosso agro, né? O nosso amado agro. E o que acontece? Esse programa ele leva aí um pouco mais de um ano e ele vai formando os jovens através de oficinas, eles vão no passando cada desafio, mas que eu vou falar para vocês, são desafios que transformam, porque naquele primeiro instante você acha que você não vai dar conta, mas depois vocês saem de lá renovados, com uma capacidade que nem vocês acreditam. Então, se puderem, indicar para seus filhos ou até mesmo seus irmãos, parentes, que quiser fazer o CNA Jovem, as inscrições vão abrir agora no segundo semestre, né? O programa deve começar mais ou menos ali por janeiro. Então, assim, fiquem ligados na nossa página no Instagram do CNA Jovem em nossas redes, que vai estar saindo ali para vocês quando vai ter as inscrições. Não percam, porque eu vou falar. O CNA Jovem não tem um programa igual a esse para nós do agro que a gente possa fazer. Estou vendo aqui que nós temos o Caio, foi um dos ganhadores da nossa edição anterior, um projeto excelente, um menino que tem um projeto bacana. Sigam eles aí nas redes sociais também, tá, pessoal? Falar para vocês aqui um pouquinho hoje do que nós vamos estar passando nesse nosso dia de hoje, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ter o tema como política. Eu acho que todos aqui que estão aqui hoje gostam de política. O pessoal gosta de política, né? Ou pelo menos tem um interesse, porque nós sabemos que o nosso agro ele é totalmente norteado por questões políticas, porque então a gente vai estar tendo uma conversa bacana hoje com o Nilson Leitão, ele que hoje faz parte do Instituto Pensar Agro, mas é um dos consultores da nossa CNA, tem um vasto currículo aí. Começou na carreira política bem jovem, ali com seus 26 anos como vereador, mas teve uma trajetória incrível dentro da política. Nós temos também o pessoal, as meninas, as amadas do nosso Implantar Agro, uma página no Instagram que eu conheci por acaso, mas que me encantei e tive a honra de conhecê-las também no CNA Jovem. A Lu e a Ana, elas que têm um currículo aí também invejável
nesse âmbito político, mas que são pessoas inteligentíssimas, que têm uma base bacana, que vão estar ali na mesa redonda, junto com o Pedro Puccini também, que é daqui do meu estado, do Mato Grosso do Sul. Ele que é advogado, é professor, mas que também já atuou dentro do nosso agro ali, fazendo algumas pautas de políticas públicas, que entende bastante do negócio, hein? Nós também tivemos durante essa semana uma programação bem bacana, desde segunda-feira. Primeiro dia a gente falou sobre questões profissionais, ali a gente tem foi um dia bem bacana. Se vocês puderem estar acessando a gravação, seria muito interessante, vocês não vão se arrepender. Falamos também sobre a alta dos custos no segundo dia, também está gravado, está lá na nossa página. E também ontem falamos um pouco sobre crédito rural, ferramentas de crédito, captação de crédito para o agro. Então ali a gente teve, olha, os dias até agora têm sido incríveis. Tivemos as salas virtuais, onde o pessoal conseguiu se conhecer, trocar bastante ideias. Fiquei até sabendo que está saindo projeto novo, hein, pessoal? Está saindo projeto novo aí de pessoas que se conheceram nas nossas salas virtuais. Então, assim, realmente o nosso congresso, que foi pensado com muito carinho, com temas que são atuais, mas que também poderiam ajudar o nosso jovem de alguma forma, com informações que fossem válidas, que tivesse algum tipo de relevância na sua vida. A gente pensou com muito carinho, toda a coordenação, todo o pessoal que esteve junto com a gente aí nesses dias, que foram muitos dias para a gente conseguir trazer esse evento com essa qualidade para vocês, tá? Então, confiram no nosso YouTube. E eu tô vendo aqui, ó, temos pessoas, gente, do Brasil todo, hein? Temos pessoas do Brasil todo aqui, temos pessoas que estiveram com a gente, o Emanuel, nossa, pessoal de Goiás é forte, né, pessoal? O pessoal de Goiás é forte. Mas eu acredito que esse pessoal aqui, ó, eles hoje vão tirar as dúvidas deles sobre políticas, vão preparando aí as dúvidas de vocês durante a palestra, vão anotando, vão nos ajudando aqui com algumas perguntas que a gente vai ter hoje. Assim, a gente vai tentar falar de uma política de um jeito bem interessante, que todos vocês possam entender, né? E que não seja algo muito maçante, né? Porque nós sabemos que o tema de hoje é bem polêmico quando quer, né? Então, estamos aqui, estou vendo aqui nos comentários alguns colegas meus, a gente já teve várias conversas muito interessantes sobre política. Depois, se vocês quiserem também, tá me seguindo lá no Instagram, não posso deixar de dar essa deixa, né? O meu Instagram, vou estar passando o arroba aqui para vocês estarem me seguindo. Os meus amigos até me chamam de ativista do agro, que é aquela que faz política com as coisas do agro. Então, vão deixando aí também o Instagram de vocês, para que as pessoas também possam seguir vocês, que elas possam. A gente tem que aumentar cada vez mais a nossa rede de network, a gente tem que aumentar também, a gente tem que se ajudar. O pessoal do agro, a gente é mais do que uma família, né? Então, a gente tem que se ajudar. Então, vamos seguir os colegas. Chat do pessoal tá meio devagar aqui hoje, hein, pessoal? Tô vendo aqui que vocês temos poucos likes na nossa live também, no nosso congresso hoje. Então, vamos lá, vamos deixando o nosso like, vamos compartilhando com o pessoal, que ainda dá tempo da gente ter uma palestra excelente aqui com o pessoal, hein? Então, vamos encaminhando agora, pessoal, para nossa palestra. Mais uma vez, eu sou uma grande admiradora desse cara, do Nilson Leitão. Vocês, eu acredito que vão gostar dele também depois dessa. Então, agora eu vou deixar com vocês o nosso palestrante de hoje, e logo depois eu volto com a nossa mesa redonda. Eu queria cumprimentar o nosso Nilson Leitão. Seja muito bem-vindo.
Muito ansioso para saber o que tem para falar para nós hoje. Prazer é todo meu, né? Uma alegria, né? Poder falar mais uma vez. E é muito legal quando a gente tem uma oportunidade e depois é chamado de novo. Então significa que não decepcionou tanto. Tá? Mas eu não sou tudo isso que ela falou também, não. Ela exagerou bastante aí. Tá? Vocês são especiais e parabéns, viu? Parabéns mesmo. Poder debater os temas do agro. E a política não tem como estar fora, ela realmente ela faz parte, né, é inerente do setor, todos os desafios que o setor precisa vencer depende somente do Estado brasileiro. Então não tem como não fazer esse debate. Estou aqui à disposição de vocês, a hora que você me autorizar, estou pronto aí para poder começar. Não sei se o Vitor já está aí também a postos para poder já iniciar aí colocando, mas primeiro eu quero dar o meu boa noite a todos e a todas. Uma alegria falar com essa turma que faz o Brasil acontecer. Falar para vocês significa não falar só para o presente, mas falar para esse futuro, que o Brasil precisa de muita gente boa cada vez mais, né, envolvida com o debate do agro. E o agro ele é suprapartidário, né? Ele não é o agro não tem partido exclusivo. Todos os partidos que podem ajudar o desenvolvimento do Brasil, que pode ajudar o país crescer cada vez mais e que pode fazer cada vez mais aquilo que nos dá a segurança jurídica, o direito à propriedade, o crédito e a oportunidade do emprego e da renda. Então, eu quero me apresentar a vocês. Eu sou Nilson Leitão, eu sou consultor da CNA, mas também chefe das relações institucionais da CNA e presidente do Instituto Pensar Agro, que é uma entidade com 48 entidades, é um instituto com 48 entidades, ou seja, tudo que você imaginar de agro está dentro do Instituto, inclusive a CNA está lá dentro do Instituto Pensar Agro. E hoje eu vim aqui porque eu também tenho uma carreira política aí no passado. Eu fui vereador, fui deputado estadual, fui prefeito 2 vezes, deputado federal 2 vezes, líder na Câmara, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, relatei temas importantes para o agro, como a CPI do INCRA e da FUNAI, PEC 215, que se trata das questões indígenas, e tantos outros temas que foi desafiador dentro do nosso Congresso Nacional. E nós vamos falar um pouco sobre isso, como que funciona essa estrutura do Congresso e o papel dessas relações governamentais, o papel do Instituto Pensar Agro, o papel da CNA. O nosso papel ali é justamente ficar nessa faixa entre as entidades, os interesses do agronegócio brasileiro, da agricultura e da pecuária, e o poder público. Esse meio é que precisa fazer acontecer as nossas demandas para o Congresso Nacional, para o Poder Executivo e também para o Poder Judiciário, tentando cada vez mais sensibilizar os poderes, de desburocratizar os temas do agro e, acima de tudo, fazer com que facilite esse desenvolvimento sustentável que nós queremos para o Brasil. Vitor, então, nosso boa noite a todos. O Vitor é o nosso comandante lá na CNA, ele que prepara toda essa estrutura da palestra, e eu, na verdade, faço aqui uma interpretação para vocês e vou tentar ser o mais didático e rápido possível para não tomar o tempo de todos aí e abrir para o debate. Bom, eleições 2022 é uma pauta de interesse para o setor e para o jovem, né? A juventude terá uma participação importantíssima nessas eleições, porque é nas eleições que você consegue fazer um bom início de um futuro, né? Essas eleições é o início, é uma plataforma para se debater o futuro de um país, mas era também ali que começa tudo errado. Se o eleitor não estiver atento, ali começa a corrupção eleitoral e aquilo vai para o governo e aquilo não tem mais onde parar. Então, a participação nas eleições não é apenas como eleitor, é no debate, é na cobrança, é na transparência e que seja cada vez mais uma eleição limpa para o Brasil. Pode passar, Vitor. Bom, nós vamos fazer primeiro a pauta macro aí, a segunda parte nós vamos falar da pauta prioritária do agro e, por último, a pauta do jovem, que nós queremos debater com vocês. Vamos lá para a pauta macro primeiro, Vitor. Você me judiou com o tamanho da tela aí, mas tudo bem. Vamos lá. A política econômica, né, que é o tema da pauta macro. Qual política proposta pelos candidatos? O que irá fazer diferença para o agro nesse momento, né? Nós estamos vivendo um momento de crise, tivemos uma pandemia, guerra na Rússia com a Ucrânia, mexeu com os fertilizantes, que era um tema que não estava na pauta do Brasil
mesmo o Brasil sendo dependente de 93% dos fertilizantes aplicados no solo brasileiro, vem de fora, mas não era pauta do Brasil até acontecer toda essa tragédia, que foi uma grande falha de planejamento do governo e do setor, não tenha dúvida disso. Então, agora nós precisamos conter a inflação dos alimentos, do combustível, da energia elétrica, né? Nós precisamos gerar renda e emprego, controlar gastos públicos e promover o crescimento econômico tão esperado do Brasil. O nosso PIB do agronegócio decresceu aí 8% nesse primeiro trimestre, que é uma preocupação desse motor aí que gera o Brasil, né? A política monetária precisa de dinheiro em circulação. A nossa taxa Selic é um assunto enfadonho, mas eu preciso falar. Toda a base do financiamento agrícola é baseada na taxa Selic, e nós sempre sonhamos em ter aí um crédito, né, com taxa de juros na média de 5%, 4%, 3%, e hoje está praticamente aí na casa de 18%, que é um problema seríssimo. Isso tudo está dentro do Congresso Nacional, discutindo o nosso plano Safra, que vai acontecer até dia 30 desse mês, que vai ser apresentado para a sociedade. A política fiscal, né, a arrecadação de impostos, né, os gastos, né, políticos, né, e, obviamente, essa reorganização, essa redefinição aí da redistribuição de renda que nós precisamos para o Brasil. A política cambial, preço da moeda estrangeira, o exemplo do dólar, né, o preço do dólar é um absurdo. Para quem está vendendo commodity é uma maravilha, mas quando você compra um insumo, quando você compra um adubo, fertilizante, é um absurdo de preço. Tem algumas coisas que está 300% a mais do que custava há 1 ano e meio atrás, né? Os juros altos mata a questão do crédito e inviabiliza aí a busca de dinheiro barato para poder produzir no Brasil. A política expansionista contra contracionista, né? É um problema sério, porque se o Tesouro, né, se o nosso Conselho Monetário Nacional segura um pouco a expansão, coloca mais dinheiro, vai mexer com a inflação do mesmo jeito. Se segura, acaba retraindo a nossa economia, que é muito difícil, não é minha praia a economia, mas na política isso está sendo discutido ali dentro. A depreciação e cada vez mais a apreciação dos nossos produtos, que vem sendo um grande debate hoje dentro do Congresso Nacional. Nós temos que ter previsibilidade, a imprevisibilidade do que está acontecendo, né? O aumento de imposto e que vem na veia do nosso produtor rural, da nossa produção, e isso é muito claro, e a redução dos gastos públicos não aconteceu. Não houve a reforma administrativa, não aconteceu as reformas que o Brasil precisava, não houve a reforma tributária, não houve a redução do Estado brasileiro, não conseguiu estatizar o Estado brasileiro, diminuir as empresas públicas para reduzir também o custo do Brasil. Isso é um problema seríssimo, né? A competitividade das exportações versus a inflação dos produtos importados. Então, essa competitividade que é colocada é justamente isso. Você vende, a soja está no preço lá em cima, o milho está no preço lá em cima, porém, quando você faz uma comparação disso tudo, equilibrando com o que você compra lá de fora para produzir no Brasil, nós temos aí, perdemos de goleada o que está acontecendo. Isso é um impacto um pouco a médio prazo. Nós vamos sentir isso mais no ano que vem, porque não temos dinheiro para custeio, o juro está alto e o produtor vai plantar igual, do mesmo jeito, só que ele vai sentir depois o impacto desse resultado que vai ter. Pode passar, Vitor. Bom, agenda de reforma. Nós sonhamos com a reforma tributária, mas é uma reforma para simplificar. Mais da metade do nosso produtor rural, o escritório dele é dentro da caminhoneta dele, dentro do carro dele. Ele dificilmente ele tem lá uma estrutura, só os grandes mesmo têm uma estrutura empresarial, com contadores, economistas e tudo mais. O nosso produtor rural é ele, um contador, às vezes o advogado, quando precisa de um problema, quando tem um crime ambiental, alguma coisa assim que acontece, um embargo, uma dificuldade qualquer com a sua vida fiscal, né? Então, a reforma tributária ela precisa ser simplificada, primeiro, porque nós temos mais de 35 impostos na mesa do nosso, de quem produz, tanto do comércio como da indústria. O produtor rural está entrando nessa seara também, então precisa simplificar, desburocratizar primeiro, limpar essa papelada da mesa para depois discutir a reforma em si, que essa é a nossa proposta do agro, né? Para que possa produzir com mais facilidade. Taxar alimento é o pior dos mundos. O Brasil taxa alimento, taxa remédio, taxa roupa, taxa tudo aquilo que é básico, ao invés de taxar só a renda. Esse é um grande debate que é para um outro momento. A reforma administrativa é uma coisa lógica. A máquina cresce todo dia. Se você fechar
a Câmara Federal fechar a porta dos gabinetes, mandar todos os deputados para casa, fechar o prédio, fechar tudo, ele ainda vai continuar custando 80% do que ele custa. Hoje, a Câmara Federal custa 6 bilhões por ano. Se for todos os parlamentares para casa, os 513 com seus funcionários de gabinete, ainda fica um custeio para a máquina pública de 5 bilhões de reais, praticamente 4 bi 800. Então, o custo dos deputados significa 20% do tamanho da estrutura da Câmara Federal, e assim não é diferente no Judiciário, não é diferente no Executivo. Mas precisa ter reforma administrativa. O custo do Brasil, os custos da administração pública cresce igual unha. Né? Se você não cortar, ela vai continuar crescendo. E você pode estar com a porta fechada, pode estar no feriado, pode estar nas férias, mas continua aumentando esse custo, exatamente porque tem reajuste salarial, porque tem mais gente para atender, prédios abrindo cada dia, a máquina não para de funcionar, né? A máquina não para de funcionar. Então, ela tem um peso enorme e sobra pouquíssimo dinheiro para investimento. Então, significa simplesmente que a reforma administrativa, na minha modesta opinião, é a mais importante de todas. Primeiro, você tem que diminuir o tamanho da máquina, reduzir esse tamanho, né? Diminuir a estrutura disso tudo para depois começar a discutir as outras reformas. E a reforma fiscal em si, né? De que forma a receita pública pode ser utilizada para promover a recuperação da economia, essa reforma fiscal é importante. E aí vem agregando com outros setores, como é o Pacto Federativo, que dinheiro que vai para o município, que dinheiro que vai para o Estado, que dinheiro que vai para os setores poder melhorar, como infraestrutura, ferrovia, estrada, portos e tudo mais. Então, tudo isso está dentro da situação. Só tem dinheiro no governo de uma fonte, do imposto do cidadão. Então, não tem outra receita. Então, é importante que esteja essa máquina cada vez menor, cada vez mais eficiente para sobrar dinheiro para investimento. Pode passar. Bom, está na agenda do governo e dos candidatos. Essa é uma pergunta boa. Né? A infraestrutura e logística, desenvolver os canais de escoamento de produção de modais dos portos. Você tem uma ideia, nós estamos falando aqui, Mato Grosso do Sul está mais próximo dos portos de São Paulo. O Mato Grosso está mais longe, está 2.300 quilômetros aí de Santos e Paranaguá, mas agora está 1.000 quilômetros de Miritituba. Mas é uma estrada de 7 metros de largura, cheia de problema, e que já está ficando praticamente esgotado ali para poder receber o que precisa fazer. O Brasil precisa, de fato, investir. O Brasil tem a logística mais cara do mundo. Porém, com tudo isso, o Brasil continua sendo um país que cresce cada dia mais a sua produção e a sua exportação. Né? O Vitor coloca aí o papel do agro nisso, na balança comercial, 43,8 bilhões, né? Junto com os outros setores, né? E com todos os outros, 105,1 bilhão o agronegócio crescendo aí cada vez mais. Então, o agronegócio sozinho representa quase que 30% de tudo aí que se faz. Pode passar. O PIB do agro, 26%, como foi colocado, e crescente. Mas tem um detalhe, antes de mudar essa pauta. O Brasil é fantástico para isso, mas ainda está muito longe de ser o país mais importante do mundo. Tudo isso, o que nós representamos na balança comercial mundial, não chega aí a 2%, um e pouco por cento de tudo que é o mundo. Então, nós estamos ainda longe, precisamos crescer muito, desenvolver muito, para poder ter produto agregado e ser um país de fato importante nessa balança comercial mundial. Pode passar. Pautas importantíssimas e prioritárias do Congresso Nacional. O que nós discutimos? Nós iniciamos 2021 com 5 pautas que eram importantes, eu vou explicar rapidamente cada uma a importância delas. Regularização fundiária. Esse debate, como todos os outros do agro, acaba virando debate ideológico. Alguns setores sempre querem levantar essa bandeira para poder tentar fazer um gol aí contra o agro. Mas é importante, a regulação fundiária era tão lógica, é igual você morar numa casa e não ter documento. Né? Aí você quer dar aquilo de herança para alguém, para o filho, ou para o pai, né? Ou para alguém, você não pode dar, porque você não tem o documento dela. É andar num carro sem documento. É você não ter o seu documento. A regularização fundiária é um tema importantíssimo, lembrando, principalmente nos estados da Amazônia Legal, são 9 estados, a maioria desse crescimento dos assentamentos, onde houve um avanço muito grande do INCRA, essas áreas, principalmente, estão muito sem documentação, e áreas públicas que foi chamado aí o Brasil inteiro para integrar a Amazônia, para não entregar a Amazônia naquela época, e nesse sentido foi
deixando de regularizar essas áreas, onde tem conflito agrário, desmatamento legal, exatamente porque não tem documento, não tem endereço. A regulação fundiária nós aprovamos na Câmara Federal, está no Senado, e é preciso ser aprovado no Senado, se tornar lei, e modernizar e trazer segurança jurídica, dando nome às propriedades. A reforma tributária, não acredito que terá sucesso, exatamente porque quem está relatando, quem está trabalhando a reforma, está pensando em mudar todo o sistema tributário. E não consegue fazer uma mudança disso antes de simplificá-la. O agro quer que simplifica, porque senão vai onerar no bolso do produtor e da agroindústria. Então, a reforma tributária é um debate que está na Câmara, também está no Senado, mas não adianta, não consegue evoluir e cada vez mais vai ficar enroscado. Não acontecerá no governo desse mandato. O licenciamento ambiental é um tema importantíssimo, por quê? Porque o Brasil é o único país do mundo que precisa de licença para plantar alimento, para plantar árvore. É o único país do mundo que não consegue fazer uma ferrovia imprescindível para o desenvolvimento do país, porque às vezes ela passa a 40 quilômetros de uma área indígena. E se tiver a 40 quilômetros da área indígena, precisa da autorização da FUNAI, dos índios, de todo mundo, para que possa passar aquela ferrovia. Se uma estrada passa a 40 quilômetros, também não consegue fazer a pavimentação daquilo. E mesmo aquelas áreas que ainda não são áreas indígenas definidas, acaba criando insegurança jurídica, porque às vezes ela está em fase de estudo para demarcação, e aí também paralisa tudo no judiciário. O licenciamento ambiental moderno é justamente para poder resolver isso, proteger o índio, proteger o Brasil, fazendo com que o desenvolvimento não pare devido a um problema do licenciamento ambiental. Então, hoje tem ferrovias, rodovias, hidrelétricas e tantos outros problemas no Brasil para desenvolver, para melhorar a qualidade, reduzir o custo, exatamente paralisado no licenciamento ambiental arcaico, que já não pode mais estar funcionando. Nós não temos uma lei clara sobre licenciamento ambiental e ele vem justamente para poder criar diretrizes sobre isso, onde, por exemplo, vocês aí que são estudantes e quem está fazendo o curso, você quando instala uma propriedade, aí sim precisa de licenciamento ambiental, que você vai definir onde tem um córrego, uma nascente. No caso da Amazônia, você só pode abrir 20% e produzir em 20% do total da área, o restante tem que ser reserva. Mas depois que você instalou a propriedade, está licenciada, está toda ela mapeada, você não precisaria mais ter licença ambiental dali 5 anos para mudar de uma produção da pecuária para a soja. E aí você precisa entrar tudo novamente, gastar tudo isso, é um trabalho enorme. Se quiser colocar uma caixa d'água, uma casa, muitos problemas da insegurança jurídica devido ao licenciamento ambiental. Foi aprovado na Câmara Federal com mais de 300 votos, está parado no Senado Federal e nós estamos pressionando todos os dias para que seja aprovado, para que o Brasil vire essa página dessa burocracia. Defensivos agrícolas, mesmo assunto. Quase 20 anos nisso. O problema que nós estamos aprovando na lei do defensivo agrícola, ela é muito clara, é apenas para modernizar a legislação. Hoje, a burocracia do modelo para se aprovar se demora quase 10 anos ou mais de 10 anos para poder incluir no Brasil um novo produto que já está sendo usado na Argentina, na Europa, na Ásia, no mundo inteiro. O Brasil, às vezes, não consegue incluir um produto moderno de defensivo agrícola, exatamente pela burocracia. O que nós estamos fazendo é justamente desburocratizando isso. Isso é como se foi criado um remédio novo, um novo medicamento para dor de cabeça, ou para AIDS, ou para o câncer, e demorar 10 anos para o Brasil aprovar o uso dele. Quando aprovar, já tem outro, não adianta mais nada. Então, o uso defensivo agrícola, ele é necessário para um país que é o clima tropical, chuva 6 meses, seca 6 meses, com sol um ano inteiro. Então, esse clima tropical, se você não tiver o defensivo agrícola, você não vai ter a produção em alta escala. Se você colocar uma produção de mamão numa chácara, não tiver o defensivo, você não vai conseguir colher o mamão. Quem vai utilizar desse mamão vão ser as pragas, os insetos e os pássaros, menos o ser humano. Marco temporal. O marco temporal é imprescindível, é mais um tema que esse nós não tiramos da Câmara. O defensivo, o licenciamento, a reforma tributária, que ainda não saiu, mas regulação fundiária, licenciamento e registro defensivo, e também o autocontrole, que atende à indústria, tiramos da Câmara, já foi para o Senado. O marco temporal não. Esse foi o último da nossa agenda que nós não tivemos aí sucesso. O que significa o marco temporal das demarcações de terra de indígena? A Constituição de 88 disse que o índio que estava naquela localidade, no dia 5 de agosto de 1988, ali é área indígena.
Se ele não estava lá no dia 5, aquela área não é área indígena. Se ele estava lá no dia 6 de 1988, já não serve mais. Não é possível que um país que foi descoberto em 1500 e o índio não tinha achado a terra dele até 1988. Então, se lá em 6 de agosto de 1988 não tinha ainda aquela área, significa que aquela área não é indígena. Aquela área, se ela tiver documentada, tiver o proprietário, tiver tudo, aquela área passa a ter, sim, o direito de ser uma área de produção. Ele não pode, ele tem que estar no dia 5, no dia 4 não vale, no dia 6 não vale. Isso está na Constituição. Porém, existem interpretações de juristas, constitucionalistas e tudo mais que querem debater tudo isso. Então, efetivamente, a lei do marco temporal, ela desenha isso, dizendo, olha, no dia 5, e não no dia 6, e não no dia 7. Aí passa a ter o marco temporal de 1988, né, onde, 488 anos depois da descoberta do Brasil, que dali em diante tem um marco temporal, para frente não pode mais demarcar novas áreas, criando novas áreas a partir de novas moradias. Isso não prejudica o índio, mas dá ao Brasil a segurança jurídica do direito à propriedade, porque todos os conflitos, debates indígenas estão judicializados. Mas também nessa mesma lei, que é a 490, também trata da liberdade econômica do índio. Foi um tema que eu debati muito, fiz a primeira audiência pública para debater isso, para dar ao índio a liberdade, a autonomia, a decisão se ele quer produzir ou não quer produzir. Se ele quer ficar na caça e pesca, ficar no habitat natural dele, ele também pode. Mas aquele que quer produzir o milho, o algodão, a fruta, criar porco, galinha, vaca, se ele quiser fazer turismo ecológico naquela área, se ele quer fazer artesanato, ele pode ganhar dinheiro e ficar rico. Se tem minério, ele pode explorar o minério e também ficar rico. Essa é a ideia dessa legislação. Pode passar. Bom, ainda temos tecnologia no campo e conectividade, a incorporação da biotecnologia, agricultura 4.0, comunicação de máquina e máquina, etc. Isso aí é um assunto interessantíssimo. O cara vai numa concessionária, compra uma colheitadeira que custa 4 milhões de reais, às vezes, 3 milhões e meio, 2 milhões e 800, porque ela tem lá dizendo que ela é ligada ao satélite. Maravilha, só que a hora que ele chega lá na propriedade, ele coloca lá, não tem nem internet, não tem nada lá. Nada. Ele está nas escuras. 70% do território brasileiro, da área rural, não tem internet. E desses 70%, 90% são em pequenas áreas até 100 hectares. Então, a tecnologia no campo, ela cresceu. Nós temos equipamento para isso, temos dentro da propriedade a tecnologia, temos condições de avançar, mas o Estado brasileiro ainda está devendo na questão dessa escuridão que é a conectividade no campo, né? O mercado, a inteligência de mercado, gestão, risco e agregação de valor ao produto. O que significa isso? Significa que o produtor rural hoje, ele não pode mais ser apenas o produtor. E é isso que se discute no Congresso Nacional cada vez mais e se discute dentro do agro. O produtor, ele tem que ser vendedor. Ele, na hora que ele planta aquela semente naquela terra, tem que começar a pensar para onde que ela vai para a Ásia, vai para a África, vai para a Europa, e tem que estruturar cada vez mais desse conhecimento com a inteligência e com a interligação do mercado. O mercado, ele é que faz a grande diferença. O Brasil é o que é graças a esse produtor, mas principalmente é graças a quem levou esse produto lá para fora, desde 1974 lá para a China, antes disso em outros países. Bom, mas esse modelo cada vez mais tem que ser discutido, entendido e cada vez mais capacitado essa geração. Cada um que se formar numa área do agro vai precisar também se formar no mercado, se formar na administração disso, entender cada vez mais isso, para poder ter a plenitude do conhecimento do que essa maravilha que é o agro brasileiro. A comunicação, né, o maior movimento do jovem na política, nas mesas de decisão, no diálogo entre o campo e a cidade. A comunicação do agro talvez seja a nossa maior deficiência. O Brasil produz bem, com qualidade, tem a lei ambiental mais exigente, mais dura do mundo, mas mesmo assim a gente consegue ainda receber apelidos horríveis, né? Mas é uma guerra comercial, não é apenas pelo fato de achar que o Brasil está devendo isso. Não, o Brasil não está devendo nada, o Brasil está devendo comunicar melhor. O Brasil precisa melhorar essa comunicação, inclusive entre o produtor e o consumidor brasileiro, entre o campo e a cidade, cada vez mais, compreender que aquilo que está na mesa das pessoas nas cidades, aquilo tem uma origem, que tem um respeito, que tem uma sustentabilidade, que tem todo um caminho que foi perseguido
nós temos essa crise aí, né, que é quase que gostar de apanhar, né, de fora e ajudar a bater, tanto o brasileiro que fala mal do Brasil mesmo, daquilo que o Brasil está conseguindo evoluir cada vez mais. E alguns desafios, né, que além da comunicação, além do mercado, da tecnologia no campo conectividade, tem um outro desafio que está acontecendo muito atualmente no Brasil, né, que é a sucessão familiar. Né? Hoje, os grandes produtores, os médios pequenos, conseguiram evoluir sua propriedade, conseguiu chegar numa tecnologia excelente de produtividade. Só para dar um dado para vocês, em 1990, para cá, o Brasil aumentou em área para produzir praticamente 60%. Mas ele aumentou em produtividade, nesse mesmo tamanho de área, em 360%. O que significa isso? Que nós estamos produzindo cada vez mais em menos áreas. Né? Então está ficando fantástico cada vez mais isso. Só que quando o pai envelhece, a mãe envelhece, aquele que toca a propriedade, o filho já foi para outro lugar, e essa sucessão familiar não está acontecendo. Isso é grave. É grave por várias razões. O alimento é o principal fator de tudo, é o que une o mundo, não tem nada para unificar uma paz mundial do que o alimento, mas também é aquilo que resolve a nossa economia, que desenvolve o Brasil. O carro-chefe de tudo é o alimento, tanto o alimento do humano como o alimento da energia, do combustível, e do carro, da máquina e da energia elétrica. Todo esse alimento é que faz essa diferença. Mas nesse ambiente todo, né, é necessário promover a sucessão familiar ou preparar para isso cada vez mais, porque nós teremos em muitas propriedades cada vez saindo da mão das famílias, porque não tem essa sucessão. É um debate imprescindível, necessário e desafiador. E desafiador. São temas cada vez mais importantes, né? Que quem está tocando essas empresas acaba sendo o CEO de terceiro, profissionais que vêm de fora, acabam não se preparando para isso. É uma grande oportunidade, de um desafio enorme, num agro que ainda só está começando. O Brasil ainda está engatinhando. Pode passar. Bom, eu vou deixar aqui esse obrigado para vocês, porque, na verdade, o Vitor preparou isso aqui, é isso que foi combinado, mas eu vou pedir aqui, se eu puder, mais 5 minutos depois do debate, aí eu falo do cenário político, se quiserem que eu fale, e da constatação desse momento eleitoral do Brasil. Então, muito obrigado e estou pronto aí para todas as perguntas que quiserem. Achei que você tinha me abandonado. Tá fechado aí teu microfone. Não, tô por aqui, pode ficar tranquilo. Não, Eu sugeri o seguinte, então me cobraram aqui no meu WhatsApp, não vai falar nada do cenário político, não vai falar nada da parte... Falei, olha, depois do debate eu posso aí poder falar do cenário. Acabei de fazer essa palestra à Federação do Mato Grosso do Sul agora, sobre o cenário político, do que pode acontecer na eleição, as regras, tudo isso a gente pode falar também, mas pode ser depois do debate, aí você que me comanda aí, estou à sua disposição. Então, agora, durante a mesa, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, né? Eu vou estar dando aquelas pinceladas com algumas perguntas, e aí agora, mas assim, em resumo, sempre, como eu sempre falo, né? Sempre é uma aula, é uma sabedoria que a gente não vê nem o tempo passar, né? E fica muito feliz, mais uma vez, de ter você aqui com a gente. Todas as vezes que teve com a gente lá no CNA Jovem, sempre incentivando, falando da importância do jovem tá entrando nesse meio, né? Mas também vai ser uma pergunta que eu vou fazer lá para o pessoal. Então, vamos deixar para lá. Vamos estar iniciando a nossa mesa redonda com o pessoal, as meninas do Implantar Agro, né? A Luciana e com a Ana. Vocês tiveram muita sorte, olha só craque aí, ó. Muito bom. Essas são professores e professoras aí do agro, sabem tudo do dia a dia de Brasília, dos corredores, de todos os bastidores, mas acima de tudo os desafios. Muito bom sucesso aí para vocês.
Então, né, pessoal, eu queria, assim, primeiramente, né, agradecer que vocês aceitaram o convite para estar aqui hoje com a gente, né? Muito feliz, porque eu sou suspeita, me colocaram nesse dia de hoje só porque eu sou aquela pessoa que admira vocês. Então, isso não vale, porque eu sou uma fã, apesar de ser aqui, né? Então, eu falei, pessoal, vocês vão me colocar lá e eu vou ficar muito emocionada. Então, vai ser mais ou menos assim hoje, né? É, então, assim, eu queria que vocês se apresentassem, né? Cada um se apresenta um pouquinho. Se quiser já começar a comentar sobre a palestra, ou senão eu vou começar com aquelas perguntas, né? Pode começar, Lu, né? Vamos fazer assim, as damas primeiro. Oi, Brenda. É sempre bom estar aqui com vocês, né? Acompanhando aí o Nilson, que realmente é um professor, um mestre, uma pessoa que tem uma experiência incrível na política e na política com foco no agro, que é uma política especializada. Eu sou Luciana Lacerda, sou sócia-diretora da Implantar. Então, a gente tem a Implantar há exatamente 5 anos e é uma empresa que trabalha a parte política do agronegócio aqui em Brasília. Como o Nilson falou, a gente acompanha os bastidores, acompanha os desafios do agro. Minha formação é toda em comunicação, mas caí na política, porque com as associações do agro eu aprendi a fazer a comunicação para o setor, levando a informação mais fácil, mais traduzida lá para o campo, para o produtor entender esse trabalho que a gente faz aqui no parlamento. Então, esse é um dos trabalhos da Implantar, acompanhamento político, junto com a comunicação, e eu faço esse trabalho junto com a Ana Paula. Então, já vou até passar para ela complementar aí a apresentação. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Escutar o Nilson é sempre bom para atualizar, para a gente entender aonde estão, né, os nossos problemas do agro hoje, e fazer essa conexão importante, que é o nosso papel da Implantar quando a gente assessora uma empresa, né, uma entidade do agronegócio, enfim, seja uma associação, um sindicato, que é entender como que o problema do campo, do dia a dia do produtor, está ligado aqui em Brasília e necessita de uma atualização de legislação ou construção de uma legislação por trás. Então, é sempre muito gostoso. Obrigada aí pelo convite. Eu sou formada em Relações Internacionais e mestre em Agronegócios, e trabalho aí já nessa área política. Vão fazer exatos 10 anos aí que estou nessa atuação de bastidor com entidades nacionais aqui acompanhando essas políticas públicas para o agro que vão mudar, né, a nossa vida no campo, e é para isso que a gente trabalha, para facilitar o dia a dia aí do produtor, que já é tão concentrado no que ele tem que fazer, que é produzir alimento, né, que a gente possa facilitar a burocracia. Eu vou passar aí para o nosso advogado, doutor Publi. Saudações pantaneiras a todos. Eu sou Pedro Putini, sou natural de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, também conterrâneo da Brenda. Já estou completando agora 10 anos de advocacia ambiental e agrária, junto com o Código Florestal, que também faz 10 anos agora, nesse mês de maio, que foi o motivo de ter aberto meu escritório. 2012 abri o escritório, 2014 eu acabei presidindo a Comissão de Assuntos Agrários da OAB Mato Grosso do Sul, o que me trouxe para a primeira edição do CNA Jovem, 2014, olha quanto tempo já, né? Foi graças a esse trabalho institucional que eu fui fazendo em favor da segurança jurídica no agro, que eu acabei entrando no sistema CNA. Em 2015, comecei a lecionar políticas públicas no Senar, e acabei saindo em 2019, até por conta do mestrado que eu fiz sobre o impacto da legislação no bioma Pantanal, meu bioma de origem, meu bioma preferido, e agora o doutorado pesquisando a utilização das áreas de reserva legal. Então, esse tema, políticas públicas, também me chama muito a atenção, principalmente pela necessidade que a gente tem de formar novos líderes, de formar novos canais de comunicação no agro, desde a base, nos sindicatos rurais. Então, fiquei muito contente pelo convite aqui de participar do evento. Fiquei também bastante contente de ouvir a fala aqui do Nilson, e o trabalho da Luciana e da Ana Paula eu já havia acompanhado, talvez em algum outro evento, e também deixo aqui a minha admiração pelo projeto delas, viu?
Seu microfone está mutado, Brenda. Então, hoje a gente está com pessoas, só gente fera nessa mesa, né? Vamos só ver o que vai sair disso, ainda mais falando de política, né? Vamos ver. Para começar aquela boa conversa, eu queria fazer uma pergunta para vocês todos, né? Aí vocês vão respondendo conforme a sequência. Para vocês, qual que é a importância? Eu não falo só do jovem, mas eu digo do pessoal, do povo rural, desse povo entender de política e até mesmo estar integrado a essas questões, porque a gente sabe que o pessoal ele tem muito assim, não gosto de política, principalmente dentro do campo. Eles até mesmo pelo distanciamento com as metrópoles, muitas vezes eles ficam aquém das questões políticas. Para vocês, qual que é a importância do campo, do jovem do campo, do pessoal do campo estar ligado nas questões políticas e entender sobre política? Pode começar alguém aí que levantar a mão, ou vou começar com o Nilson, que foi o que falou mais atrás. Achei que ia ficar por último nessa, falei mais que todo mundo já. Bom, mas eu acho que essa resposta ela é bem tranquila de responder, né? Primeiro que aquela velha frase, né, que a gente sempre respeitou dos mais velhos do campo, olha, eu só sei trabalhar, meu negócio é trabalhar, não quero saber de mais nada. Isso aí é coisa do passado, né? O que eu tenho insistido para os sindicatos rurais, para as lideranças, se meter em política não é ser candidato, não é só filiar no partido, mas as lideranças têm que entender o que é um orçamento municipal. Por que tem que entender? O que é a política que está acontecendo ali? Porque é naquele orçamento que vai o dinheiro para poder fazer uma reforma numa estrada vicinal, para poder construir uma ponte que acabou de cair, que ali não vai passar o produto daquele produtor. Então, essa história da política é mais ou menos, para poder não alongar muito, aquela história da dona da fazenda que comprou a ratoeira para matar o ratinho. Ela foi pedir socorro para a vaca, para o porco, para a galinha, todo mundo falou, não é problema nosso, é seu, você que é o rato. Aí o rato morreu, veio uma cobra, picou a dona da fazenda, e aí teve que matar a galinha para fazer a canja, teve que fazer o porco para poder fazer um almoço melhor para os médicos, que a gente estava lá, e depois que ela sarou, matou a vaca também para poder ver o churrasco, comemoração. Então, quando se trata de política, é um problema de todos, e o agro, o produtor, o jovem, todo tem que se meter na compreensão, participar dos conselhos municipais, entender o que está acontecendo nas assembleias legislativas, as legislações que estão sendo aprovadas, e como está sendo aplicado aquele dinheiro que não está resolvendo o problema do produtor. O que o produtor precisa? Estrada boa, ele precisa de energia, ele precisa de internet, ele precisa de segurança pública. Ele precisa exatamente da estrutura política para ele poder ter tranquilidade. Depois disso, ele precisa de posto de saúde para atender o funcionário dele, a família dele. Ele precisa de creche, às vezes, porque hoje é moderno, às vezes o funcionário tem que largar o filho lá na cidade e vir trabalhar na propriedade rural, precisa de escola para o funcionário ou para a família dele. Então, a política é um problema do produtor rural. Do jovem, aí que está a grande cobrança. Quando o jovem se une e cobra isso, ele pode ter resultado melhor para toda essa sociedade. Então, é um problema de todos. Vamos lá, gente, sequência aí. Pode falar, o Pedro já está com o microfone aberto, pode falar. Brenda, obrigado. Se me permite, eu gostaria de ratificar essa fala do Nilson, no sentido de que realmente política pública é um problema de todos e que cabe ao produtor rural, o pessoal está perguntando bastante ali a função do jovem na política, cabe a todos participar, e eu cito aqui um exemplo até de acordo com a fala do Nilson, a quantidade de conselhos, a quantidade principalmente de órgãos colegiados que existe até nos municípios, que definem muito do que o produtor vai poder fazer naquela região. Vamos citar um exemplo aqui, Conselho de Meio Ambiente, recursos hídricos, né, o pessoal que precisa de irrigação, que precisa de licenciamento ambiental para trabalhar alguma atividade, e na maioria das vezes a gente não vê a presença do produtor rural, não vê a presença de representantes do setor. Então, realmente, política pública e legislação estão atrelados e é importantíssima a participação de todos. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, Brenda, do evento, e eu disse que eu tive uma experiência muito interessante, que talvez tenha até a ver com
com a fala das próximas aí, né, da Luciana e da Ana Paula. Quando eu estive no Senar lecionando políticas públicas, alunos do curso técnico, né, o pessoal de repente despertava para um novo canal de comunicação que eles poderiam estabelecer ali no sindicato. Como seria isso? Estou com muitos problemas aqui no dia a dia, né, como o Nilson relatou, estrada, etc. e tal, mas não sabe como qualificar essas demandas, não sabe como transformar essas demandas em um projeto, a quem levar isso, levar essa demanda de uma forma mais organizada para o sindicato, por sua vez, levar isso adiante, chegar até um parlamentar do município, um deputado, enfim. Então, essas aulas, que, na verdade, só ensinavam um pouco do ciclo da política pública, como ela nasce, como é formada, já despertavam um grande interesse, uma grande vontade do pessoal de participar. Então, acho que isso não pode parar, né? Esse tipo de qualificação tem que ser contínua, precisa existir na forma de projeto, curso, o que for, e o pessoal precisa sim participar, né? Senão o resultado disso vai ser as consequências da legislação que tanto regulamenta a atividade. Aí nós temos aí uma número quantidade de cadastros e documentos obrigatórios para uma propriedade rural. Da minha área aqui da ambiental, né, nós estamos aí com 10 anos de Código Florestal, que a gente está tentando respirar um pouco agora, né, com propriedades regularizadas, com a validação do CAR, enfim. Então, uma série de situações aí que é fundamental que o pessoal acompanhe. E política pública e legislação está tudo junto. Vou seguir aqui a sequência, Brenda, complementando o Pedro e o Nilson, né, trazendo um pouco do que o que a Implantar enxergou nesse trabalho institucional, é justamente isso que o Pedro falou. A ausência de mais entidades representativas do agro para trabalhar as políticas públicas, né? Aqui no âmbito federal, a gente tem aí a CNA, que consegue representar todos os setores, todas as federações, todos os estados. A gente tem o IPA aí, com 48 entidades, hoje presidida pelo Nilson. Então, aqui a gente tem a bancada ruralista muito forte. Mas muitas das legislações, especialmente as ambientais, tudo, elas vão ser definidas, o detalhamento, e como que aquilo ali vai ser aplicado para o produtor rural e para esse jovem que está querendo entrar no mercado rural, né, que está aí começando sua vida profissional no agro, vão ser definidos aí, nesses comitês municipais. Então, aqui a gente trabalha sempre com 3 pilares em tudo que a gente faz, seja o acompanhamento daquela associação, seja os cursos e palestras que a gente dá, que é o associar, ou seja, né, aquele jovem, né, aquele setor, ele tem uma entidade representativa, porque para você participar desses comitês, para você bater numa porta de um prefeito, não pode ser uma demanda só sua, né, só você ali com o secretário. Muitas vezes ela vai ser sua e de várias pessoas, mas ele precisa ter essa certeza de que é sua e de várias pessoas. Por isso que os sindicatos, as associações são fundamentais. E esse pilar associar, para trabalhar política pública, ele é fundamental, porque ela é uma política pública para vários. Então, aquele governo tem que entender e receber as demandas bem trabalhadas, bem específicas desse grupo. Junto com isso, ele tem que comunicar isso corretamente para o governante e para os produtores dele. Olha, a gente está com esse problema. Qual que é o seu problema aí na sua propriedade? Quanto que você produz? Quanto que te prejudica? Quanto que o tributo tira de você? Ele precisa desses dados, dessa comunicação para levar para o governante e para essa associação trazer de volta, que a Lu vai entrar mais nesse debate. E aí, com isso, ele consegue politizar. Ou seja, estando com essas duas coisas preparadas, ele consegue entrar nesse ambiente que o Pedro falou. Ele está seguro de como que é o método, de como que é feita a política pública, que o Nilson falou, a importância de conhecer um orçamento, né? Nós estou com um problema de estrada, aí vai lá no almoço, fala para o prefeito e nunca mais cobra, não foi no secretário ali de infraestrutura, não disse o porquê que prejudica a importância daquela estrada para um deputado estadual, que vai trabalhar com o deputado federal, para a emenda, de fato, chegar lá para aquilo ali, né? Então, a gente precisa entender tudo isso.
E tem que ser do jovem também ele entender que essa educação precisa estar na base dele. E se não vier dos jovens, do movimento agro, isso ser inserido nas escolas, vai vir de quem, né? Então, mais aí uma política pública não específica do agro, mas que é importante para o Brasil todo, que é o conhecimento do nosso sistema político para que a gente possa participar melhor. Isso vai trazer uma democracia cada vez melhor para nós. Brenda, e só fechando, eu acho que a gente vive um momento bem oportuno para trazer política. Primeiro, porque a gente vive um cenário diferente e que as pessoas estão muito polarizadas. Mesmo não sendo o melhor momento, é um momento que a gente começa a despertar. E talvez seja o grande gancho para a gente envolver as pessoas, não só nessa política partidária, mas a partidária. A gente viaja muito fazendo treinamentos e conhecendo jovens lideranças. Eu te confesso que eu fico impressionada que as pessoas têm interesse em política, sim, só que elas têm dificuldade de começar. Elas têm dificuldade de ter um movimento, uma associação que representa elas. Elas têm dificuldade, pegando até o gancho do jovem, às vezes de se inserir nesse projeto, porque às vezes ele já está com tantas pessoas lá dentro, que ele fica assim, como é que eu vou começar? Eu ainda não sei. Então, hoje, o que a gente vê aqui na Implantar é que existe local para o jovem, e a gente fala isso para ele. O CNA Jovem é isso, como você começou aqui trazendo a sua abertura da importância que foi o CNA Jovem para você, enfim, o próprio Pedro trouxe. Então, hoje a gente precisa buscar o jovem em esses lugares. A política vai estar nesse lugar. Lá ele vai aprender. Você é um exemplo disso, Brenda. A gente conversou muito sobre política. Então, a gente já vê o jovem interessado, sim, o jovem do agro, o jovem que busca estar à frente, aquele jovem que tem um instinto de liderança. Aquele outro que não é líder, se ele já tiver o líder dele na região, buscando ele ali, conversando, ele vai acabar entendendo a política, porque nem todo mundo vai fazer a política. A gente sabe que são algumas cabeças, o Nilson lá no IPA coordena isso, são algumas pessoas que estão ali à frente, mas a gente tem a base por trás, que vem a política pública. Então, hoje, o que eu vejo aqui na Implantar, e graças a Deus, eu acho que isso é uma melhora que a gente está tendo, é que temos muitos jovens envolvidos com política, sim. A grande dificuldade dele é o caminho por onde começar. Então, nossa sugestão, nossa dica, que vai no associar, que a Ana falou, busque a sua instituição, busque o seu sindicato. Eu não sei por onde começar, tenta trabalhar lá no que der, faz um trabalho voluntário para você se aproximar. Quando você começar a entrar no sindicato, quando você entrar, a gente deve estar com vários jovens aqui na live, se aproxime, você vai entender lá dentro as demandas. Você vai começar a sugerir. É muito difícil o início, porque em toda jornada o início é difícil, não é no jovem do agro, é em toda jornada. E a politização, quando você entrar no seu sindicato, na sua federação, a gente tem jovens aqui de federações que têm trabalhos incríveis, mas tem que buscar. E para isso a gente tem que sair da zona de conforto. Então, eu acredito que a gente está vivendo um momento político tenso, né? A gente sabe aí das confusões políticas que o Brasil vive, mas é um momento oportuno para o jovem se aproximar. E não só para defender uma bandeira, mas sim para defender uma causa, que é o agronegócio, que está por trás, ou melhor, à frente de qualquer bandeira política. Então, fica nosso recado para você, jovem. Busque a sua associação, busque o seu sindicato, busque aquilo que te pertence. Com certeza, na sua região, no seu município, tem. Eita, que resposta! Já responde um pouco da pergunta que eu ia fazer agora para o pessoal, tava mandando aqui no YouTube para a gente, que era uma pergunta que acho que você já respondeu. De qual maneira ser mais atuante na política sendo jovem do interior? Eu até ia perguntar assim, Nilson, como é que foi para você começar lá em Sinop, né? Que você começou sendo um jovem com 26 anos lá no interior. Como que foi? Mas a Lu já falou muito, né? Então, assim, é um dos meios, porque tem vários meios de você conseguir, né? Então, vamos responder essa pergunta do Agro Jovem Podcast aí, né? Dá uma pincelada, Nilson, para a gente sobre a sua inserção já na política mesmo, né? Eu entrei na base, né? Fui vereador, deputado estadual e prefeito. E eu gosto sempre de lembrar, porque é um caso diferente do Brasil, que eu disputei as 3 eleições em 4 anos só, né? Então, eu disputei vereador, deputado e prefeito no mesmo mandato. Meu mandato de vereador, eu passei por deputado e virei prefeito.
Mas o que é importante, o que a Lu falou, a Ana, o Pedro falaram, cada vez mais é isso. A participação dessa juventude, e a gente percebe que faz uma diferença, porque o jovem ele é mais corajoso, né? Ele tem um misto de ingenuidade, mas de coragem também, e que essa é a grande beleza, esse misto dele que faz as transformações. Você pegar a história do mundo, muitas transformações são de pessoas muito jovens, abaixo de 30 anos, né? 25, exatamente devido a essa coragem, não ter medo, não tinha aquela preocupação de errar, simplesmente ia, enfrentava. Então, além disso, né, que a gente sempre fez, exatamente na intenção que você precisa, né? Qual que é a grande, a essência da vida? É servir. Né? A essência da nossa vida é servir o próximo, né? Sempre, né? De alguma forma. Então, essa história da participação da comunidade, o Brasil vem cada vez empobrecendo com isso, né? O voluntariado acabou muito, as pessoas que participam de clube de serviços, né? Então, eu fundei 3 clubes de serviços lá, na área filantrópica, área cultural e na área esportiva. Queria sempre estar me metendo em alguma coisa e movimentando aquela sociedade. Hoje está muita coisa pronta. Então, onde o jovem está, além desse sindicato, que é um grande gancho para entender que ali ele pode criar programas, ele pode ajudar a colaborar com a nossa população mais carente. Eu vou dar um dado aí para vocês, impressionante como vocês podem ser úteis, qualquer jovem. Hoje, nós temos 5,5 milhões de propriedades no Brasil, propriedades rurais. 84% da renda, de toda a receita do agronegócio, da agropecuária brasileira, está concentrada na mão de 10% apenas. 10%. Nós temos 4,5 milhões de propriedades rurais que vivem desde auxílio de programas sociais como Bolsa Família, Auxílio Brasil e outras municipais e estaduais, até, no máximo, aí, R$ 2.800, R$ 3.000, que é uma minoria que chega a esses R$ 3.000. Então, nós temos um quinhão de propriedades no Brasil, pobres. Mas por que falta para essa? Criar política pública local. Essa política pública é o quê? É a capacitação, a qualificação, é você poder juntar um grupo de jovens na sua cidade e fazer uma pesquisa no mercado mesmo, no supermercado, no atacado, o que a sua cidade recebe de tomate, cebola, de legumes como um todo, de fruta de outros estados, que vem em cima de caminhão. Aí você pede, junto com a Secretaria de Agricultura do município, o que tem de propriedades pequenas e o que elas produzem. Então, elas produzem desconectado. O que tem que fazer? Pegar esse mercado que precisa comprar, juntar 1, 2, 3, 10, 30 propriedades para produzir em escala aquele tomate ou aquela cebola. Ele precisa ter qualificação e capacitação para aquilo, porque ele já tem a terra, tem a mão de obra, tem o clima, ele só falta produzir. E você pode provocar o poder público como? Criando lei de incentivo para o mercado que comprar produção própria. Você pode ir na indústria que está ali para ela poder financiar esse produtor em escala, ou no tomate, ou no mamão, ou na laranja, seja lá o que for. E você cria um programa de incentivo exatamente onde essa família vai ganhar mais, porque ela vai ter para quem vender. Foi assim que aconteceu com a soja, aconteceu com o milho lá nos primórdios. Alguém maior bancou o pequeno para produzir, para ele poder comprar isso aí e vender para fora. Então, o jovem, ele tem muita coisa que ele pode fazer, ele tem informação que ele pode levar, ele tem acesso à internet, ele pode colaborar e buscar capacitação, buscar palestras para isso, mas ele pode ser a conexão para ascender uma nova classe que vive na pobreza para ser uma nova classe aí semimédia, tendo mais dinheiro lá naquela propriedade, porque ela está produzindo aquilo que às vezes não quer vender. Só para encerrar, produção é igual comunicação, mano. A nossa Lu pode falar melhor que eu. A comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E a produção não é o que você planta, é o que o outro compra. Então, às vezes, esse produtor está produzindo o que a cidade não está comprando. Ele precisa levar de motinha de carro para levar na feira um pedacinho que sobra, vende pouco. Agora, se ele fizer isso em conjunto, se ele fazer isso numa estrutura de escala, eu estou falando que eu fiz isso como prefeito. Então, deu certo. Eu juntei 200 propriedades. E eles plantaram tomatinho cereja, plantou outra coisinha, palmitinha, coisa que comprava dentro daquela indústria que tinha dentro da cidade. Então, melhorou a vida daqueles 200. Eu não consegui melhorar de 2.000, porque foi pouco tempo, mas dá certo. O jovem tem condições de ajudar a sociedade e ganhar dinheiro com isso. Você pode ser um grande administrador de tudo isso,
intervir nisso tudo, unir o poder público com a indústria e com o produtor e criar um grande programa de desenvolver a sua cidade. Eu tenho certeza que todos têm capacidade para isso. Se meta, participe da reunião da Câmara, vá para dentro dos conselhos municipais de agricultura e desenvolvimento, vá para dentro dos conselhos para entender, para fazer com que a educação compre merenda daquele produtor, compre ali aquele produto, o abacaxi, a laranja, seja lá o que ele está plantando. Tudo isso você pode fazer se metendo na vida política do seu município. Excelente, hein? Excelente mesmo, porque foi uma das coisas assim que eu até vou falar para vocês. A pessoal que me conhece, as meninas me conheceram melhor. Eu sempre tive um pezinho na política, mas literalmente depois que eu li o e-book das meninas do Implantar, que chama a gente para vá atrás do seu político, cobre, você acaba criando, né, isso dentro de você, e é o caminho mesmo para você começar na política, você ter um posicionamento político, né? E você acaba entendendo mais sobre as coisas. Até um comentário que eu fiz com o Pedro, e eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre isso, que as pessoas, elas não sabem, muitas vezes, que quem faz as leis, os projetos, as regulamentações, na verdade, é o meio político. Nasce na política de classe, muitas vezes, que é nas instituições, federações, associações, mas ela passa para as casas legislativas, vira projeto de lei e entra lá na nossa casa. E depois, quem cuida dessas leis é o judiciário, são os advogados, né? E o Pedro falar um pouquinho para a gente sobre isso, entender essa relação de como que funciona isso aí para a gente, um caminho como isso acontece de uma forma... Falar para nós aí. Bom, achei... mais uma vez eu concordo aqui com uma das falas do Nilson, no sentido de que, inclusive o pessoal está perguntando bastante ali, como que o jovem participa? Ora, participando, né? Tem muita política que acontece no município. Até tive outra recordação aqui de quando lecionava as aulas de políticas públicas, que era perguntar para o pessoal se alguém já tinha ido em audiência pública ou em alguma sessão da Câmara do seu município. E a maioria dos alunos ali nunca tinha ido, né? Inclusive, é um local de fomento de políticas públicas no município, né? Onde ele pode estar próximo ali de quem está levando a política pública até a dificuldade, né? Também me lembrei de uma passagem interessante aqui, quando eu estava na presidência da Comissão do Agro da OAB, quando a gente precisa criar pontes, né? E a defesa do agro não é só combatendo, brigando, não, a gente precisa estabelecer contatos, criar pontes, e eu digo isso porque, na época, eu tinha contato com alguns vereadores da capital, e um deles era de um partido ambientalista, mas ele tinha ideias muito boas, eu também tinha eu tinha uma abertura boa com ele, oportunidade em que eu apresentei para ele um grupo de produtores de hortifruti que estavam com algumas dificuldades na certificação, na comercialização de seus produtos, e quando ele teve contato com esse grupo de produtores, pronto, sensibilizou com a situação deles, né, uma demanda muito legítima, né, a produção de alimentos, e acabou se envolvendo com esse grupo, ajudando o pessoal lá a trabalhar com as dificuldades deles na Câmara, enfim. Então, fico muito satisfeito de ter feito essa ponte na época. E com relação à legislação, Brenda, a tua pergunta, eu tenho um exemplo também do Mato Grosso do Sul, em especial, de uma situação em que a legislação acabou auxiliando muitos produtores e aconteceu no Estado, aliás, dentro do Conselho Estadual de Controle Ambiental, o SECA. No Código Florestal nós temos lá as áreas consolidadas, ou seja, aquelas atividades que podem continuar em áreas de preservação permanente se elas já estavam ali antes de 2008, certo? Então tem muitos pesqueiros, muitas atividades nas margens de rios que não têm impacto e que poderiam permanecer conforme a legislação. Mas a situação dos pesqueiros, ela não estava muito bem interpretada na legislação, como atividade agressivo-pastoreio. Com isso, o Ministério Público estava pedindo, eram duas cidades próximas à minha cidade natal, que estava pedindo a demolição de um monte de pesqueiros e atividades nas margens de rios.
né? Eis que o Conselho Estadual de Controle Ambiental do nosso estado fez uma normativa dizendo, olha, a cultura local, inclusive há um deslocamento de pessoas para o interior, há um fomento de atividades e de culturas e tudo mais que acontece nessas áreas, por isso elas também devem ser incluídas dentro desse conceito de áreas consolidadas para os fins do Código Florestal, e com isso acabou salvando uma enorme quantidade de áreas que não produziam impacto nenhum, que já estavam ali há muito tempo. Então, são situações que é exatamente isso que você perguntou, o impacto da legislação e das políticas públicas no local, nas atividades produtivas. Bom, então é isso, algumas passagens que eu acabei lembrando aqui, e só eu também gostaria de deixar uma fala aqui, o Nilson trouxe algumas pautas de interesse do agro, eu gostaria de incluir mais uma que eu acho que é fundamental, que passa pelo que eu falei agora, que é o Código Florestal. Nós estamos aí com 10 anos de código, mas ainda sofrendo bastante com algumas situações que já deveriam ter sido superadas, né, como as áreas consolidadas no Cerrado, na Mata Atlântica, a implementação do PRA, né, eu acho que já é hora da gente superar alguns desafios na regularização ambiental e dar mais segurança jurídica para o produtor rural. Então é isso. Muito bacana, né? Eu tô feliz porque eu descobri que o Nilson também é daqui, do Mato Grosso do Sul. Apesar de que na época era Mato Grosso, mas é Mato Grosso do Sul. Nosso estado tem muitas pérolas, né? E isso é muito interessante. Então, assim, eu gostaria de saber se alguém quer complementar a fala do Pedro sobre o que ele acabou de passar, senão eu vou passar outra pergunta. Não, eu só quero o seguinte, eu acho que você fez a pergunta, o Pedro respondeu parte, quero responder só rapidamente para poder esclarecer. Acho que sobre a função mais, né, que você estava mais preocupado. É simples, o legislador, ele não faz obras, né? Eu lembro que eu fiz uma vez um debate numa faculdade de Direito de quarto semestre, quinto semestre, e perguntei qual era a função de um vereador, ninguém soube responder, ninguém soube, né? Então, é imprescindível, já que nós não temos mais a nossa organização social da política brasileira na grade escolar, nós não temos a cidadania ética, que é um projeto que eu apresentei como deputado para poder ensinar nossas crianças desde pequeno qual que é a função do promotor público, do delegado, do policial militar, do civil, do vereador, do prefeito, assim por diante. A maioria não sabe, e não sabe, isso desqualifica até para votar. Né? Qual que é o grande problema que tem no Brasil? É o político ou é o eleitor? O ovo e a galinha, sempre essa discussão. Né? Quem que é o problema? É o eleitor ou é o político? Né? Porque elege e tal. Então, esse debate é falta de desconhecimento mesmo. Então, simples, para resumir, vamos falar aqui no âmbito municipal. O vereador legisla, ele faz a lei, fiscaliza o prefeito para poder cumprir com o orçamento, o dinheiro só tem uma entrada dele, que é o bolso do consumidor, do nosso cidadão, né? O contribuinte é que paga toda a receita para fazer tudo. A Câmara Municipal é justamente para isso. Ele faz leis e fiscaliza o prefeito. Ponto. Quando o vereador fala, eu vou fazer um posto de saúde lá no seu bairro, é mentira dele. Não faz posto de saúde nenhum. Vereador não faz posto, o deputado não faz posto, o senador não faz posto, ninguém faz nada. Quem faz é o executivo. Ele que executa tudo isso. O executivo executa tudo isso, faz obras, ele que é obrigado a cuidar de todo o orçamento e ser fiscalizado. Quando você está sabendo que os vereadores são muito amigos do prefeito, vai você lá fazer fiscalização, porque quem é muito amigo não fiscaliza o amigo. Então, a função do legislador não é estar de bem com é ter respeito e harmonia. E o judiciário, quando esses dois não se acertam, está lá o judiciário para poder se pronunciar porque alguém descumpriu alguma coisa. Simples. Função do vereador é lei e fiscalizar. Ponto. Mais nada. Pode criar um programa, pode criar um projeto, pode fazer tudo. Ele não pode criar projeto que aumenta a despesa, porque quem faz isso é o executivo, mas ele pode aprovar que ele aumente a despesa. É só para poder deixar esse resuminho aí simples, que parece simples, mas muita gente não se atenta para isso, o que é a função de cada um na vida pública. Excelente. É um básico, né? A gente... Só que é um básico que não é óbvio. E para a gente, talvez, que está no meio, a gente entende de uma forma e fala assim, não, mas isso é muito normal. Mas para quem é de fora,
que serve aquele monte de político? Para quê? Eu vou votar em quem e esse cara vai fazer o quê, né? Até assim, vou perguntar para as meninas agora, vou fazer uma perguntinha para a Ana. Esse ano, né? Claro, políticas, eleições 2022. A gente precisa escolher. Qual que é a importância da gente escolher bem esse cara que vai nos representar? Qual é o peso disso, né? Porque às vezes a gente pensa, eu vou votar, mas qual é o peso disso? Eu particularmente me sinto parte daquela pessoa que eu votei nas decisões dela. Então eu não quero me envergonhar depois. Então, assim, qual é a importância que vocês veem disso? E depois, se quiser deixar alguma dica de como escolher melhor esse cara, entendeu? Que vai nos representar, ou a mulher que vai nos representar, que precisamos de mais mulheres na política também, é outro assunto que vai ficar para uma próxima, né? Obrigada, Brenda, pela pergunta. E eu acho que, assim, o como escolher, a importância de escolher, vem logo na sequência desse resumo do Nilson, que, como você mesmo disse, é básico, mas nem todo mundo sabe. Então, são as pessoas que você vai colocar lá que vão criar ou modificar as leis que te atrapalham ou que você precisa. Então, se você que é jovem vai se engajar, ou pelo menos vai estar ligado um pouco mais no que está sendo feito aí do seu município, você precisa de uma pessoa que esteja lá na Câmara dos Vereadores e na Prefeitura, que entenda do seu setor, né? E aqui a gente que é do agronegócio, aquela pessoa conhece do agro? Ela sabe a importância do agro para o município dela? Ah, não, mas né, a gente tem muito assim, o vereador, mas é aqui do meu bairro, é conhecido do meu pai, minha mãe disse que é bacana, é amigo de escola. Mas é isso, o amigo tem qual projeto, né? Ele diz que vai construir vários postos, várias coisas aí que estão faltando. Ele pode definir, junto com aquela Câmara ali, o orçamento para isso. Mas aí depois ele vai ter que cobrar o prefeito de que isso seja executado, né? Mas ele em si não vai garantir que esse posto seja construído, né? Tem aí a questão das emendas, que a pessoa tem que entender um pouquinho melhor. Mas qual que é a importância? A importância é você achar um candidato que te represente, primeiro, nos seus valores, aquela pessoa está ligada aos mesmos valores que o seu, né? Outra, quais que são os projetos que ela traz para aquele município que tem a ver com o seu dia a dia, do seu benefício. Se você não sabe, mas gostou do discurso, vai atrás de saber, né? Se ele já é um político que tem mandato, a gente tem ferramentas aí como o próprio site das assembleias legislativas, das câmaras estaduais, da própria Câmara Federal. Em qualquer uma dessas que você entre, lá tem a bibliografia, né? Como se fosse o currículo do que aquele parlamentar, do que aquele político fez naqueles anos. Assim como os executivos, o prefeito ali, vai ter também o programa de governo dele que você consegue acompanhar. Então, acompanhe, né? Nem que seja ali 2 meses antes, vai futricar a vida dessa pessoa, né? Ele é uma figura pública, então ele está aí. Quais são os projetos que ele fez? Você achou legal? Né? Combinou, teve efetividade na prática, né? Vamos parar de votar no amigo do amigo, porque ele tem um discurso bacana, porque é isso. A gente não se aprofunda na escolha de uma das pessoas que vão estar definindo o rumo do nosso município, da nossa cidade, nos próximos 4 anos. Né? Sendo que você tem uma super seriedade para escolher qualquer outra pessoa que vai executar uma tarefa importante para você no seu serviço, na sua empresa, na sua fazenda, né? São servidores públicos nossos, né? E a gente tem que ajudar a botar as pessoas que merecem, que tenham nessa mesma linha de raciocínio, para estar lá. E nisso, naturalmente, vai vir a diversidade. Outra ferramenta que a gente sugere são alguns sites de ONGs. O próprio Ranking dos Políticos é um site bacana, que avalia com base em 10 critérios. Eles têm lá, você pode ver se aqueles critérios são legais para você, e eles dão uma nota de 0 a 10 lá para o político. E existem já várias ONGs aí que fazem essa avaliação. Então, para mim, a importância de você colocar uma pessoa lá é meu papel como cidadão eleger as pessoas que vão comandar toda a máquina administrativa.
Se eu estou achando ruim hoje, eu tenho sim responsabilidade em não me preocupar com isso e voltar lá na fábula do Nilson. Ah, o ratinho não é problema meu, né? E aí uma hora esse problema, essa conta vai chegar para você. Então entenda um pouquinho dos papéis deles para que você não seja encantado aí por um discurso que não vai ser realizado na prática e não se decepcionar, né? E para que você vá para esses comitês, para esses sindicatos, para as assembleias, né, para as audiências públicas que tem nas câmaras aí legislativas que você pode acompanhar, sabendo o papel e sabendo cobrar, perguntar o porquê que fez, o porquê que não fez, o porquê que foi assim que saiu a solução, né? E aí, no caso das mulheres, a gente entra nisso, né? Escolha, para mim, além da questão de gênero, de raça, mas a gente precisa que todos estejam representados. A nossa sociedade é diversa, né? Então, escutem a todos, né? As mulheres, os negros, os quilombolas, os indígenas, né? Todo mundo é importante. A gente precisa ter um retrato da nossa sociedade. E eu acho que é isso. Acho que é futricar. Para mim, a dica que eu daria para a gente que é jovem aí, né? Garotada que está mais de 90% do tempo acordado no celular, né? Futrica, né? Que seja no Instagram. Todo mundo está aí que está fazendo campanha, está no Instagram hoje, você pode acompanhar. Lu, você quer complementar o que a Ana falou? Não gostaria? O Pedro, o Nilson gostariam Vou de esperar a sua próxima pergunta. Eu vou me atrever aqui a complementar, porque esse é um tema que eu tenho falado muito com as entidades do agro nesse período eleitoral. Então, além de tudo que a Ana falou, além de tudo, entender que para ter um representante para te representar, é entender como que funciona a casa. Lá você não precisa de alguém que grita muito, você não precisa de alguém que briga muito. O perfil, assim, para escolher um candidato, você tem que achar aquela pessoa que consegue aglutinar, aquela pessoa que consegue liderar um processo, aquela que consegue convencer, consegue conversar, que vai ter a preocupação. Ele não precisa entender de tudo, mas você vai perceber que ele pode estudar aquele assunto. Então, esse ponto é importante na escolha do seu deputado, do seu senador, estou dizendo em termos de legislativo. No legislativo, o principal perfil para o legislativo é exatamente o perfil do aglutinador. Então, às vezes você fala que aquele cara entende disso, entende daquilo, não é muito importante. O melhor médico do Brasil, necessariamente, não vai ser o melhor ministro, né? Então, não é ele ser uma coisa ou outra, é que o perfil dele seja um perfil de líder, um perfil que ele consiga sentar na mesa com seus diferentes para poder debater tema que precisa atender toda uma comunidade. Era só essa a complementação. Nilson, eu só vou pegar o seu gancho e complementar, nem acho que é complementar, é trazer uma informação que, a nosso ver aqui, ela é muito importante, que às vezes a gente se envolve tanto com a eleição, e a gente vai viver isso agora, já está vivendo, né, no interior isso ainda fica um pouco mais forte do que às vezes nas capitais, mas a gente esquece do acompanhar depois. Então, a gente vai lá, dá nosso voto, acredita, confia, até futrica, como a Ana falou, vai lá, dá aquela bisbilhotada, acha uma pessoa que consegue fazer esse papel de liderança, como o Nilson falou, mas depois a gente esquece, a gente nem lembra em quem a gente votou. Muitas vezes a gente conversa com um grupo de mulheres, fazendo palestras e fazendo brincadeiras, e perguntamos assim, vocês lembram quem vocês votaram na última eleição, lá em 2018? Não lembra. E pegando principalmente o legislativo, para presidente e governador acaba que lembra. E isso é muito triste, porque se não tem como não adianta você só futricar, não adianta você só acompanhar a mídia, não adianta só você escolher um líder, se você não acompanhar o trabalho dessa pessoa lá naqueles 4 anos, ou enfim, 8 anos, dependendo se for um Senado. Esse trabalho de acompanhamento, ele é importantíssimo. Mas, Luciana, o que é acompanhar? Eu não estou dando conta da minha vida, eu vou acompanhar um político? É simples, é olhar isso que a Ana falou, sabe? Primeiro lembrar em quem você votou, isso é importante. Depois acompanha pelo site da Câmara. Esses rankings que hoje em dia as ONGs disponibilizam, dá para ver bastante coisa que o político fez durante seu mandato. Às vezes é uma pessoa, a gente vê muito isso, é uma pessoa honesta, fez isso, é um bom político, mas o que ele aprovou? Ele participou das comissões, o que ele fez? Então, assim, ou ele ou ela, né? Acompanhe o seu político, não precisa ser todo dia,
mas esteja no seu radar. Votar lá no dia 2 de outubro, enfim, quando a gente for lá nas urnas, é fácil. O difícil é acompanhar depois, porque o nosso papel como cidadão é acompanhar o político que a gente votou. Isso é uma dificuldade de todo brasileiro. Eu não tiro aqui minha culpa, não. Eu também tenho minha dificuldade, mas é essencial essa mudança de consciência para a gente ter um Brasil e um agro melhor. Só complementar o que o Nilson falou. Nossa, realmente esse bate-papo nosso tá tão bom, tá tão interessante, tá tão assim, formigando de ideias, de coisas legais. Tô vendo aqui que o pessoal tá acompanhando aqui no YouTube, tá deixando vários comentários, o pessoal tá falando sobre pensar nessa nova geração que está se levantando e precisa ser consciente dessa necessidade de manter a força política. Acredito que no agro, né? Porque hoje a gente precisa manter essa força do agro. O Jeremias até comentou, temos outros comentários também, o pessoal falando algumas coisas que a gente tem que fazer essas pesquisas que vocês falaram, não apenas da pessoa, mas sim dos partidos, as suas ideias, se tem a ver com aquilo que eu penso, se esses são os meus ideais. Hoje a gente tem visto uma grande polarização, mas isso também define um pouco mais o seu posicionamento, né? Então, a gente está vendo que o pessoal está acompanhando aqui, estão gostando bastante, porque é um tema complicado, mas que a gente tem que falar sobre isso, né? E principalmente dentro do agro. A gente não pode ficar ali em cima do muro o tempo todo. Nós precisamos ter um posicionamento para poder conseguir conquistar as nossas pautas, que a gente consiga conquistar. Estamos encaminhando aí para os minutos. Eu queria que vocês deixassem as considerações de vocês. Quer deixar algum recado para os nossos jovens no âmbito político, ou da importância? Fiquem à vontade. Vou passar a palavra primeiro para o Pedro. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pela lembrança do meu nome. Fiquei muito contente de estar participando aqui com grandes nomes e com grandes projetos, né, de liderança no agronegócio. E o recado final é participar mesmo, né? Como a gente já debateu tanto aqui, como os jovens podem participar é participando, né? Falamos aí sobre comitês, conselhos, o próprio sindicato rural, enfim. Então, o caminho é esse, né? Criar algumas pontes, criar alguns elos e participar. No mais, também só deixar à disposição aqui, né? Como não poderia deixar de disponibilizar o conteúdo que eu tenho gerado. Desde 2017, eu estou com uma participação no Canal Rural, toda terça-feira, semanal, e está tudo disponível no YouTube, Canal Rural Direito Agrário. Então, o pessoal quiser sugerir algumas pautas para a gente discutir legislação no agro, acompanhar alguns temas lá que eu venho apresentando. Então é só isso. Muito obrigado e satisfação de participar com todos vocês. Nilson? Tá no mudo. Primeiro, uma alegria enorme, né? É um privilégio estar aqui com todos vocês. Pedro, a Ana, a Lu, a você. Mas, acima de tudo, acho que esse programa, né, ele tem enriquecido muito. Tenho gente que está me acompanhando desde 2 anos atrás, que eu participei do primeiro, 3 anos, não sei. Eu acho que despertar isso é muito importante. O dever da cidadania de debater o Brasil, de sair do seu cantinho, sair do seu conforto e poder debater isso. Tem gente que vai querer se atirar a ser candidato, né? Alguém colocou ali, mas os partidos políticos não deixam. Ninguém vai deixar. Ninguém vai deixar. Você só tem 2 jeitos de você ser convidado. Se for convidado para ser candidato, é porque precisa preencher alguma vaga lá, algum time, não é porque você é muito especial, não. Ninguém de nós somos especial. Você precisa querer, ter vontade de decidir, né? Olha, eu quero ser. Né? É coragem, é vontade, é determinação e espírito público, espírito da coletividade. Né? E para entrar na política, participar de ser uma liderança em qualquer lugar, você primeiro tem que olhar no espelho para você ver e falar por que eu quero ser. É pela minha vaidade, eu estou querendo ser importante, estou querendo ser famoso, né? Porque não tem nada disso. Um deputado é um office boy de luxo, né? Ele fica atendendo o dia inteiro todo mundo, você não tem paz, não tem sossego. Tem gente que adora. Eu já fui tudo com muita alegria, né? De quase todos os meus mandatos, todos aí com muita alegria, mas tem que entender que tem que ter satisfação com isso. Qual o resultado que você está dando para os outros?
para os outros, não é para você, né? O ego, a política é muito ruim por causa disso. Muita gente entra, né, para poder ter um benefício de ego. Não estou nem dizendo de corrupção, de outras coisas, que é inerente do ser humano. Corrupção tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na França. Onde tem gente, tem corrupção. Onde tiver uma família com 10, você pode ter certeza que alguém faz uma coisa errada, alguém rouba teu biscoito, dá o chocolate que você deixou escondido, não é isso? Então tem tudo quanto é lugar. Esse não é o maior problema, mas eu quero deixar muito claro qual que é o maior problema do Brasil na política. Na política. O maior problema do Brasil é o desconhecimento. As pessoas assumem funções sem se preparar. Gente assume secretaria no município, é convidado porque o cara é amigo do cara, ou porque ele é um... Vou falar do Pedro aqui. Às vezes, o cara é um grande advogado, só que ele vai para o serviço público e não se prepara para entender a regra do jogo. Então, o que eu sugiro a essa juventude é isso. Quando for participar, vai para dentro dos conselhos municipais, mas leia a regra. Entenda a regra, leia a lei orgânica da tua cidade, leia a lei de responsabilidade fiscal, leia a lei de orçamento para entender como é que divide esse dinheiro dentro da cidade, o dinheiro está indo para onde. É tão simples. Com 4 horas você lê tudo isso aí, as regras que tem. A maioria não sabe a regra, né? Você só joga xadrez porque você sabe a regra do xadrez. Você joga futebol porque você sabe a regra do futebol. Não é isso? Se você não saber a regra, não se atira a querer apenas ter promoção pessoal, ocupar um espaço onde vai fazer besteira. Então, o desconhecimento da regra da área pública é um dos maiores problemas do Brasil em todas as esferas. No Ministério, em Brasília, na Secretaria de Estado, numa secretaria do município, num órgão de um sindicato. A pessoa, vou lá, me convidaram para trabalhar, entendo o que é a regra em primeiro lugar, que é muito importante. E, por último, a motivação. Né? Só de estar participando de um evento como esse aqui, de um debate como esse, como outros, já significa que vocês são diferentes. Já significa que vocês têm uma diferença. A maioria não quer ter paciência para isso. Precisa ter. O Brasil tem uma oportunidade enorme. Quem não quer fazer na parte pública, quem não quer fazer na parte sindical, faça então por negócio. Faça para ganhar dinheiro, mas ajude e deixe os outros ganhar também. Mas faça, de fato, se atirando nesse mundo que o Brasil tem aí um grande caminho pela frente. Eu encerro dizendo o seguinte: o Brasil é exportador de quase tudo, não é? Mas o Brasil ainda é pobre. O Brasil ainda é muito pobre, né? O maior comprador do Brasil é a China, né? O primeiro colocado é a China com mais de 30%, o segundo é os Estados Unidos com 9%. Então, a China é 3-1 em qualquer comprador nosso. Mas ela só come 1 quilo de carne, 2 quilos de carne por ano. Imagina, um brasileiro comer 2 quilos de carne por ano. A gente come isso no final de semana, né, no churrasco. Se o chinês comprar só mais 1 quilo de carne, ele paga toda a dívida pública brasileira praticamente. Só 1 quilo a mais. O Brasil tem muita oportunidade, por isso que tem que ter conhecimento, comunicação, defesa e entender de fato o que é esse Brasil da agropecuária, da agricultura. E esse Brasil são vocês aí, de agora e do futuro. Então, faça isso, se atirem, tenha coragem, e a história não lembra dos covardes. A história só lembra de quem tem coragem. Pode ler todos os livros. O cara é bandido, ele pode estar lá. Se ele teve coragem, ele está lá e só. Se o cara é herói, ele teve coragem para alguma coisa. Agora, o omisso, aquele que quer esconder de tudo, que tudo é difícil, eu falei tudo isso para responder essa pergunta que falaram. Você só será alguma coisa se você for lá, chutar a porta, mostrar que você tem qualidade e se oferecer. Olha, eu quero ser. Você precisa querer ser. Não espera convite para fazer bem para alguém. Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês aí e que continuamos a fazer. Sem a política é o que transforma. Eu encerro dizendo isso. Se a política não faz uma boa educação, uma boa saúde, uma boa segurança, a infraestrutura, somente a política pode fazer uma boa educação, uma boa saúde, uma boa economia, uma boa infraestrutura. Você não tem outro instrumento, não criaram outro ainda. E não existe no mundo. Então, a política é coisa do bem. As pessoas podem ser do mal, mas a política é um instrumento de transformação. Nossa, mais uma mini aula de novo. Vamos lá, vamos encerrando, né, Lu? Falar depois do Nilson é um pouco até tenso, né? Então, mas como você diz, da mini aula. Você é ótima.
Não, Nilson, depois de você. Mas, assim, pegando a deixa aí do nosso mestre, a política é transformação, sem dúvida. E não tem como a gente tomar uma decisão sem sair da zona de conforto. Então, o que a gente fala? A gente falava muito isso aqui no CNA Jovem, no programa, que é um programa incrível. Tem que sair da zona de conforto. O Nilson falou a coisa mais incrível aí. Não vão te procurar. Não acho que você é especial. Não acho que quando você entrar a primeira vez na sua associação, no seu movimento, no seu conselho municipal, vão te receber com flores e achando que, ai, que incrível você veio. Não, é difícil construir pontes. O advogado aqui, o Pedro, falou, construir pontes não é fácil. Então, a gente tem que entender que entrar na política, fazer o diferente, não é fácil. E não é para qualquer um. Então, tem que ter força de vontade, regaçar as manguinhas, a camisa e ir. Não, vocês vão levar vários. Um dia tenho sim. Então, e tem os programas que ajudam vocês a entenderem melhor esse processo. O CNA Jovem é um deles que traz toda essa base, esse embasamento para você, jovem, ficar mais preparado, porque são grandes desafios. Lidar com política é um desafio, é uma transformação que envolve desafio. E para fechar, Brenda, eu quero trazer uma frase que eu sempre falo aqui, que é impossível a gente querer algo novo fazendo todos os dias a mesma coisa. Então, se eu quero um Brasil diferente, um agro melhor, que é o que a gente está falando, que é agro, eu tenho que fazer a diferença. Como que eu vou fazer minha diferença? Saiam da zona de conforto. Então, meu recado para os jovens é: saia da zona de conforto. Se você ficar na sua zona de conforto esperando ser convidado, a gente não vai ter a mudança que o agro precisa. Muito obrigada, Brenda, pelo convite. Eu deixo um abraço especial a vocês, o CNA Jovem, que tem uma diferença aí no agro, tem uma diferença em todo o trabalho que vocês fazem. Bom, gente, a missão de encerrar esse bate-papo incrível ficou para mim, né? Já brotou 5 cabelos brancos aqui, só de tensão, mas, né, encerrar a fala aí do Pedro, do Nilson e da Lu, eu acho que é resumir no seguinte: a política, tudo que a gente vai começar, que é novo, tem dificuldade. E aqui todos já foram muito claros, né, da dificuldade de se trabalhar politicamente, porque a gente não tem essa base de conhecimento. Mas para você que não quer ser o líder, que não sei o quê, a política, a gente precisa entender de uma vez por todas que, querendo ou não, gostando ou não, a política afeta o nosso dia a dia. E por esse simples fato, a gente tem o dever, e é constitucional isso, de eleger quem vai nos ajudar a tornar o nosso dia a dia mais fácil e melhor para o coletivo. Então, que seja nesse ano de eleição, cutucados aí por uma obrigação legal, que a gente faça diferente nesse ano. Que nesse ano eu entenda as funções de quem eu vou votar, que neste ano eu pesquise a vida de algumas pessoas que eu vou votar, que nesse ano, se o meu não for eleito, né, porque às vezes assim, então a Lu falou de acompanhar, mas quem eu votei não foi eleito. Mas quem foi eleito? Dos que foram eleitos, qual que é o que mais se tem afinidade com o que você pensa para que você acompanhe, né? Então, vamos começar aos poucos, por aquilo que mais nos brilha os olhos, né? E é isso, conhecimento está aí, tem várias, né? Tem aí os canais do Dr. Pedro, tem os próprios canais da CNA, do CNA Jovem, os sites aqui que a gente indicou. No nosso Instagram, a gente está à disposição para ajudar a tirar dúvida e entender. E eu acho que é isso, né? A Lu tem uma frase que é nossa aqui, né? Que ela criou para implantar, que assim, a gente só vai criar a verdadeira coragem de mudar quando a gente entender o valor que nos move, né? Então, assim, o que te move de valor para a vida? Pega esse valor e joga ele nessa questão política. Isso vai te dar coragem para buscar uma pessoa similar a você nesse ano. E assim você já está trazendo um pouquinho do seu jeitinho para a política e ajudando a melhorar o Brasil. E principalmente, essa pessoa conversa com o agro move o país e vai mover sempre. Então, vamos priorizar quem entende isso, né? Para a gente estar cada vez mais forte. E é isso, fechar agradecendo o CNA Jovem, parabenizando por esse programa incrível e ficando à disposição de vocês. Brenda, você é incrível. Obrigado. Eu que ia falar isso para vocês agora. É ótimo. Mais uma vez, eu queria agradecer vocês por ter disponibilizado o tempo rico de vocês, pessoas que trouxeram para a gente informações valiosíssimas, e eu tenho certeza que o pessoal pode procurar vocês nas redes sociais. Vocês todos, eu sei pelo histórico, né, são pessoas que
não têm uma estrelinha na cabeça, são acessíveis, sigam eles nas redes sociais, acompanhem o trabalho deles, porque eu sei que cada vez que eu vejo algum de vocês por aí, em uma palestra, uma participação, eu sei que eu aprendo mais e esse conhecimento ninguém mais tira de dentro de mim. Então, é o que eu deixo para os jovens aqui. Agradeço vocês de coração por estar aqui conosco hoje, tá? Muito obrigada a todos. Valeu, gente. Boa noite aí. Boa noite. Olá, esse vídeo é um agradecimento especial pela sua participação na 4ª edição do Congresso Virtual, este ano denominado Diálogos Rede Cine Jovem. Esperamos que a troca de conhecimento e os contatos gerados tenho certeza que será de grande valor para o nosso desenvolvimento. É interessantíssimo encontrar jovens dispostos a conversar, a trocar ideias, fazer networking, e é para isso que a nossa rede está posta. Então, nós do Programa Cine Jovens agradecemos a todos pela participação.